Terceira chamada. Cris, qual é a chamada? Senhores vereadores, terceira chamada. Senhores vereadores, vamos proceder ao sorteio da explicação pessoal. Repetido para vocês escrevendo? Repetido para vocês escrevendo? Regina Cioff. Regina Cioff, primeira hoje. Rogério Andrade. Antônio Carlos Pereira. Paulo Tadeu. Rogério Carrilho. Luiz Carlos. Paulo Eustáquio. Tiago Cavelanha. Flávio Henrique Faria. Maria José. Maria José é a última hoje. Peço aos senhores vereadores e vereadora que recebam o secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, senhor Aldo Foltz Hanser. Bem-vindo. Por aqui. Vocês ajeitam. Está falando que está tendo um ano. Secretário de Obras Públicas, o senhor Aldo Foltz Hanser, foi convocado pelos vereadores Rogério de Souza Andrade, José Maria Siqueira, Luiz Carlos Piani Silva, Antônio Carlos Pereira e Valdir Sementili, aprovado por unanimidade pelo plenário, para que o secretário possa prestar esclarecimentos sobre a pavimentação asfáltica do município.
já foram feitos alguns quesitos aqui, mas eu vou, secretário, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, se quiser ficar aqui para a sua exposição ou ocupar a tribuna. Eu passo, primeiramente, a palavra para os seus esclarecimentos. Depois nós vamos abrir aos vereadores. Fique à vontade, secretário. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer essa convocação que deu a oportunidade da gente poder vir falar sobre a pavimentação em Poços de Caldas. Eu acho que é um assunto importante, é um assunto que tem gerado polêmica, é um assunto que tem gerado reclamações da população com razão, e essa é uma oportunidade muito boa, onde a gente vê esta casa cumprindo a sua função de fiscalizar o Executivo e pedir os esclarecimentos necessários. Eu digo que eu me sinto muito à vontade aqui e fico à disposição para essas explicações. Eu havia recebido aqui na convocação, ele fazia aqui 4 perguntas. Exato. Eu não sei se nós iniciamos por essas 4, acho que seria isso. Acho que seria o ideal, secretário. Ok. Bom, a primeira pergunta, ela diz assim: qual a atual situação do asfalto no município? Eu queria fazer, logo de início, uma pequena correção. Eu acho que nós temos que falar não asfalto, mas a questão da pavimentação, que envolve muito mais que a capa asfáltica. Aqui em Poços de Caldas, nós temos cerca de 600 quilômetros de vias urbanas. Se nós pegarmos uma largura média de 10 metros, nós vamos ter mais ou menos 6 milhões de metros quadrados. Esse número é importante a gente guardar, 6 milhões. Bom, eu gostaria de falar agora no início uma explicação rápida do que é pavimento, que eu me referi, embora existam vereadores aqui que são conhecedores desse assunto, o Lical, que trabalha há muitos anos nessa área, conhece, o Tiago Cavelanha, que é engenheiro, e outros também que acompanham essa questão do asfalto. Quando a gente fala em pavimento asfáltico, a gente está se referindo a algumas camadas que precisam ser dimensionadas em função do tráfego que elas vão receber. Se a gente pega, por exemplo, uma rodovia, onde tem tráfego pesado de caminhões, veículos, velocidade, cada camada ela tem uma espessura diferente. Isso porque a pavimentação asfáltica é chamada de pavimento flexível, diferente da pavimento rígido, que é feito de concreto. Essa pavimentação, normalmente ela começa onde existe o subleito, o leito, que é o terreno natural, que tem que ser aplainado, colocado ali no grade. Depois vem uma camada de subbase, base, depois um banho de ligação e depois o pavimento final, que pode ser asfáltico, pode ser bloquete, pode ser qualquer outro tipo. Bom, essas camadas, elas são função do tráfego que existe. Então, pavimentos feitos há muitos anos atrás, eles não suportam hoje o tráfego mais pesado. Por exemplo, ruas principais em Poços de Caldas trafegavam caminhões aqui de 7 toneladas, 10, 15 toneladas. Hoje, a gente sabe que circulam caminhões aí que arrastam até 72 toneladas. O peso por eixo é muito alto, é cerca de 8.200 quilos. Quando a base do pavimento ela não está dimensionada para esse peso, para esse tráfego, ela acaba se deformando. No momento que essa base se deforma, a recomposição desse trecho tem que vir desde lá de baixo, desde a base. Tem que ser feita novas camadas para conseguir essa capacidade de suporte. A parte de cima, a parte do asfalto, onde muitas ruas têm, às vezes, até uma capacidade de suporte boa, mas ela tem a parte de asfalto deteriorada. Isso acontece por quê?
devido à ação do sol, seca, ele acaba oxidando. Então o asfalto ele começa a trincar, ele fica muito seco e trinca. E tem trechos que a gente vê de asfalto que ele parece couro de jacaré. Ele está ressecado demais. O grande inimigo dos pavimentos é a água. Quando nós temos, na execução dessas camadas que eu falei, de suporte, existe uma intermediária que é uma impermeabilização que é feito. Por quê? Isso evita que a água que percola de baixo para cima, ela atinja esse pavimento e deteriore. E a água de chuva que cai, quando ela penetra também no asfalto, ela começa a aumentar os buracos. Qualquer furo que existe no asfalto, com a ação da chuva, ele começa a soltar um material granulado, e isso acaba ocasionando buraco. Se a base desse pavimento, ela está boa, ela resiste aos esforços que passam por ela, a recomposição é mais fácil. É uma recomposição que pode ser feita com uma lama asfáltica, ou esse micropavimento. Por quê? Ele vai fazer uma camada de impermeabilização do pavimento. A água não penetra, ele aguenta muitos anos. Se a base está deteriorada, é diferente. Tem que ser trocado desde baixo. Bom, eu fiz um levantamento lá na secretaria e trouxe até algumas coisas interessantes. Nos últimos 10 anos, foi executado aqui em Poços de Caldas 5 quilômetros de extensão de manutenção envolvendo a troca da subbase e a base. Nós temos 600 quilômetros. Nós fizemos, nos últimos 10 anos, 5 quilômetros. Essa manutenção mais pesada. O que equivale a 0,8% do total que nós temos de pavimentação. Bom, isso dá mais ou menos 50 mil metros quadrados. Foi feita a estrada da Cachoeirinha, que foi um trecho onde foi feito base, subbase, e aqui eu faço uma ressalva dizendo que na estrada da Cachoeirinha está sendo feita uma manutenção lá pela empresa que executou e foi notificada porque apresentou defeito. Nós não estamos pagando por isso, é obrigação da empresa fazer e eles estão fazendo. Então foi a estrada da Cachoeirinha, estrada da Mãe Rainha, parte da Avenida João Pinheiro, pequenos trechos que se mexeu na base, Rua Junqueiras, Rua Mucovita, Kennedy 2, num trecho alagadiço, Véu das Noivas, Coronel Virgílio Silva, Assis, Remígio Preze, Avenida Alcoa, Edmundo Cardilho, Estância São José, em pequenos trechos. E recebeu, nesse período, lama asfáltica. Presume-se que o pavimento estava bom, seria só a capa asfáltica. A Coab, Parque das Nações, Jardim Kennedy 1 e 2, Jardim do Contorno, Aeroporto, São Domingos, Gama Cruz, Campos Elíseos, vários bairros aqui de Poços de Caldas. Isso nos últimos 10 anos, que deu 5 quilômetros da manutenção pesada e lama asfáltica nesses bairros. Bom, de 2013 até o momento, nós executamos 52 mil metros quadrados de regularização do pavimento com lama asfáltica, em bairros que estavam bons. Quer dizer, praticamente 3 anos a gente conseguiu fazer o que foi feito em 10, em termos de extensão. Bom, agora existe uma coisa interessante, porque quais são as razões de que essa manutenção nunca foi adequada e nunca chegou a ser feito com a velocidade que precisava? A Secretaria de Obras, desde 75, ela produziu o PMF, que é aquele pré-misturado a frio. A partir de 2007, ela começou a produzir o CBUQ na usina de asfalto da Prefeitura, concreto betuminoso usinado a quente. Hoje, lá na usina de asfalto, a produção que nós temos, ele utiliza 35 toneladas mês do CAP, o cimento asfáltico de petróleo, que faz a mistura, e cerca de 650 toneladas de agregado, que é uma mistura com aquele material granulado para poder fazer o asfalto. E gera isso um custo para a Secretaria, para a Prefeitura, em torno de R$100 mil mensais. Agora vem um fato interessante. A capacidade de produção
de asfalto da nossa usina é de 40 toneladas hora. Capacidade nominal. Sempre produz um pouco menos, mas vamos usar esse dado. Capacidade nominal, 40 toneladas hora. Se nós pegarmos um dia de produção médio de 8 horas, nós poderíamos produzir 320 toneladas dia. Considerando 20 dias de trabalho no mês, nós poderíamos estar produzindo 6.400 toneladas mês. Bom, no histórico recente, a nossa produção foi colocada na rua, em 2013, uma média de 757 toneladas mês. Praticamente produção de 3 dias. Em 2014, 530 toneladas mês que nós usamos na rua. Quer dizer, essa usina está sendo subutilizada. Agora, quais são as razões disso? Primeiro, evidentemente, o horário reduzido na jornada de trabalho dos funcionários atrapalha. Uma secretaria operacional trabalhando 6 horas por dia é difícil. Vocês imaginam? Uma operação tapa-buraco, começa às 7 horas da manhã, numa rua, chega 1 hora, os funcionários começam a recolher tudo para ir embora. A população grita: ei, 1 hora da tarde, como é que é? Nós não temos como pagar hora extra ou ter outras equipes. Isso, para uma secretaria operacional, esse horário de trabalho é cruel. É um dos motivos. O outro, nós precisamos ter condição de transferir essa produção para a rua. Nós chegamos a produzir, podemos produzir no dia 320 toneladas, mas não tem como transferir isso para a rua. Por quê? Não temos equipamento. O que nós temos lá na usina, tem uma pá carregadeira, as pessoas com mais tempo aí de lida na prefeitura sabem, o Lical deve saber disso muito bem. Nós temos uma pá carregadeira ali que mal tem condição de andar. Com certeza do século passado, né? Mas ela é muito antiga. E nós agora recebemos aí notificação, inclusive do Ministério do Trabalho, que precisa ser colocada uma cabina climatizada, tal, essas condições. Vai sair mais caro a cabina do que custa a máquina. Então nós precisamos de caminhões para fazer o transporte. Nós precisamos, se a gente for fazer essa manutenção, utilizando a nossa capacidade de produção, nós precisaríamos de imediato ter uma pá carregadeira, uma patrol, 10 caminhões, sendo 9 basculantes e um espargidor de emulsão, um rolo tendem de pneu, um rolo liso vibratório e uma vibroacabadora. Isso tudo daria mais ou menos 3 milhões. A gente poderia não comprar essa vibroacabadora, aquela máquina que, final, vai pondo asfalto, vai deixando liso e tal. Ela custa em torno de 600 mil reais. Poderia ser terceirizado isso, porque nós talvez não tivéssemos produção suficiente para o uso dela. Aquela máquina, se eu não me engano, ela tem uma capacidade de colocar asfalto perto de 200 toneladas por hora. Ela é muito grande. Bom, nós precisaríamos ter, então, condições de poder transferir a nossa produção para a rua, através de equipamentos. E, se a gente conseguisse trabalhar nesse ritmo, nós teríamos uma diferença de custo hoje, pelo que nós estamos produzindo, gastando os 100 mil reais por mês que eu falei, nós passaríamos a gastar R$1 milhão por mês, porque nós estaríamos produzindo 10 vezes mais. Isso aí, só essa produção de asfalto, nós necessitaríamos de 12 milhões ano para poder fazer esse tipo de operação. Então, o que a gente vê nesse item aí das condições do asfalto em Poços de Caldas, eu repito, a condição nossa é muito ruim. Quando nós tivemos, logo que eu voltei aqui para Poços de Caldas, nós tínhamos um problema muito grande com a estrada de Palmeiral, que era a prefeitura que mantinha, tinha um problema ali no trevo da Saturnino, né, tinha que fazer uma recomposição, e tinham outros problemas de pavimentação, principalmente buraco nas ruas. Chegaram a fazer até um concurso da rua que tinha o maior buraco, ou mais buraco. Eu até achava que deveriam fazer o concurso, que alguém ganhar seria uma rua que não tem nenhum buraco, porque
porque não existe uma única rua em Poços de Caldas que não esteja esburacada, principalmente depois das chuvas. Isso porque essa falta de manutenção, o tráfego cada vez mais intenso e mais pesado, deteriorou a nossa malha e não teve a manutenção necessária. Por esses dados, quer dizer, em 10 anos, nós tivemos uma manutenção pífia. Então, isso aí tudo é que trouxe essa situação de que a nossa malha está deteriorada. Então, a nossa situação, respondendo a essa primeira pergunta, eu digo, a situação do asfalto de Poços de Caldas é muito ruim. E isso é que tem que ser feito. Parece ter uma pergunta depois final, que a gente vai falar sobre programação, o que está sendo feito. Então, essa primeira pergunta, eu não sei, presidente, se eu continuo com a outra agora ou... Não, fique à vontade, pode podemos continuar. Abrir, Eu vou abrir posteriormente. Tá. Pode continuar. A segunda questão diz o seguinte: o serviço de tapa-buraco está em funcionamento? Sim, está em funcionamento. Hoje nós temos 4 equipes na prefeitura, com 6 pessoas cada equipe, e uma equipe contratada. Nós estamos aplicando, em média, dada a nossa produção, média de 40 toneladas por dia de CBUQ, na operação tapa-buraco. O tapa-buraco que nós estamos fazendo não é nenhuma solução, é paliativo. Esses buracos aí que acontecem na rua, se a gente pegar uma rua que já sofreu esse processo várias vezes, uma rua mais antiga, o pessoal fala assim, olha, vocês fizeram tapa-buraco, choveu, o buraco apareceu de novo. Não é o buraco que apareceu de novo, é outro buraco. Porque não existe mais condição de aguentar qualquer furo, qualquer trinca que exista nesse pavimento, com a ação da chuva, vai desagregar material e vai ocasionar outro buraco. Então, a operação tapa-buraco não tem fim, porque ela está sendo usada aqui como uma solução para Poços de Caldas. Está errado. Ela é uma solução paliativa, não é a solução para cá. Mas é o que nós estamos usando em função daquilo que nós conseguimos produzir e daquilo que nós conseguimos transferir para a rua. A outra pergunta, terceira, pergunta se a técnica usada para o serviço tapa-buraco está de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendadas pelos órgãos competentes. E eles citam CREA, DENIT, DR, dentre outros. Bom, o DENIT, ele recomenda, existe a norma 001/2009, PRO, que ele recomenda que para o conserto do buraco seja feito primeiro o requadramento dele, escavado, colocado o material de enchimento, seja limpo, né, seja tudo limpo, seja colocada a aplicação da emulsão, da pintura de ligação, a emulsão e aplicação do CBUQ. E depois compactação com uma placa vibratória ou às vezes com um pequeno rolo. Essa recomendação do DENIT normalmente é recomendada e é usada em estradas, onde a gente tem tráfego pesado. E os buracos não são tão constantes. Então, existe vezes que é preciso, além de escavar, fazer tudo isso, você chegar lá embaixo e começar a trocar naquele trecho requadrado, desde a subbase, da base e tal, para você recompor. E ele fica tão bem feito que se você passa por cima dele, depois você não nota a diferença. Essa é a recomendação do DENIT, que nem sempre é usada. A gente vê que mesmo nas estradas federais isso não acontece. Exemplo que nós temos aqui dentro de Poços de Caldas. A outro tipo de operação, tapa-buraco, é a manual, que é essa que nós fazemos com a nossa equipe. Existe o pessoal que fica rastelando, puxando para dentro do buraco, fazendo o preenchimento dele, e as pessoas às vezes reclamam, eles falam, olha, mas eles deviam estar compactando isso. Normalmente, em pequenos buracos de via, é usual fazer, não é a melhor forma, mas é usual se fazer, deixar ele um pouco mais saliente, os próprios carros, quando passam, fazem a compactação. Nem sempre é feito com essa placa vibratória. Das equipes nossas, nós estamos com 2 equipes que nós temos utilizado a placa vibratória em buracos maiores. Em outros, a gente está deixando essa solução dos automóveis passar por cima. O custo dessa execução de tapa-buraco, que nós temos por caminhão de 12 toneladas, é em torno de R$ 299 por caminhão.
e cada caminhão cobre mais ou menos 105 metros quadrados. Então, dentre aqueles 6 milhões de metros quadrados que nós temos aí, se a gente pensar nessa operação formiguinha que nós estamos fazendo, não representa nada. É realmente paliativo e tentar acertar aquilo que é pior. É uma coisa assim um pouco mais complicada. Nós fizemos, tentando resolver de uma forma melhor essa operação tapa-buraco, nós fizemos um teste com um equipamento, estavam propondo inclusive trabalhar aqui na cidade, é um tapa-buraco mecanizado. Algumas cidades estão usando. Tem um caminhão que tem um espargidor de ar, ele já limpa o buraco, ele já injeta a ligação, injeta o material já preparado no próprio caminhão, faz a compactação disso com a placa e fica pronto. Só que o custo é exorbitante. A gente teria o custo para isso em torno de R$60 por metro quadrado, quando o nosso custo ele está chegando de tapa-buraco num valor bem menor. Então, se a gente fosse utilizar esse caminhão para fazer 50 mil metros quadrados, mais ou menos no prazo de um ano, a gente gastaria 3 milhões com tapa-buraco. Hoje nós estamos gastando 1.800.000, que é o que dá. E a quarta pergunta, ele diz assim: existe previsão ou planejamento para a recuperação da malha asfáltica no município? Sim. Nessa gestão, principalmente o ano passado, esse ano, nós fizemos um levantamento das ruas em Poços de Caldas, principalmente as estruturais, as coletoras e muitas vias locais que estão em piores condições. Ou aquelas que nós temos realmente que arrumar, que é por onde trafega o transporte coletivo, onde tem um fluxo maior de pessoas para o bairro mais populoso e as principais avenidas. Dos dados que nós levantamos, eu tenho toda uma tabela, depois eu posso passar esse material, deixar para análise dos senhores. Nós temos trechos que tem que fazer a remoção e recomposição total do pavimento com CBUQ. De imediato, a gente gastaria nessa operação 7.900.000, perto de 8 milhões, para atender essas ruas principais com remoção total. A remoção parcial, em algumas ruas, a gente atingiria 2.300.000. Para tirar o pavimento, mas que ele tenha base boa, e recompor com lama asfáltica, a gente gastaria em torno de 332, isso para atender 32 mil metros quadrados. E o recapeamento simples em lama asfáltica, ou um micropavimento, que seria só para impermeabilização do pavimento, que a base é boa, aí a gente tem 460 mil metros quadrados, a gente gastaria mais ou menos 4.700.000. Então, para um planejamento de curto prazo, para atender essas coisas, nós precisaríamos de cerca de 15.300.000. Para fazer a área que nós levantamos, isso tudo, a gente precisaria, para todas as ruas levantadas que têm necessidade de intervenção, a gente precisaria mais ou menos de 125 milhões. Isso para ser feito no prazo talvez de 4, 5, 6 anos, para poder ir recompondo essa malha urbana nossa. E existe uma outra coisa também que a gente precisa enfatizar, e aí vai muito o trabalho da Câmara de Vereadores na fiscalização do que o Executivo faz, que é esses loteamentos novos que têm surgido, a qualidade do pavimento que está sendo usado. Isso é um problema de fiscalização das secretarias, do Executivo. E, vamos dizer, talvez por falta de pessoal mais adequado, ou mais preparado, ou alguma coisa assim, muitos loteamentos têm saído com uma pavimentação que depois de 2, 3 anos, ela se deteriora. Às vezes não tem nem base feita completamente dentro das técnicas. Isso aí faz o quê? Que depois o poder público tem que assumir essas coisas. Isso está errado. Isso é obrigação do loteador. Tem que ser feito, e muito bem feito, com uma durabilidade aí de 5 anos no mínimo. Existem alguns loteamentos mais novos que nós temos notificado, para que o loteador refaça aqueles trechos.
não vai refazer como deveria, vai ficar uma coisa já mais remendada. Mas eles precisam aprender, nós precisamos ter essa cultura de que esses loteamentos têm que ser bem feitos. As áreas onde são permitidos os loteamentos precisam ser áreas que realmente comportem um loteamento, um assentamento de pessoas. Nós temos casos aí, inclusive em alguns lugares aí que existe pedido para que a gente faça pavimentação do bairro, que é quase que impossível, porque ele foi construído, foi regularizado com inclinações de rua muito superior àquela que a lei permite. Fica difícil de fazer a infraestrutura e principalmente a questão de asfalto. Então é um outro fator que evita se gastar para frente se a gente fizer a coisa corretamente agora. E aí, o que eu havia anotado dessas perguntas, numa resposta assim mais geral, eram essas coisas, e dizendo só que a questão de recurso, dentro desse planejamento que nós estamos fazendo, a gente sabendo aí os montantes que nós vamos precisar de recursos para atender essa demanda, é onde a gente tem que encaixar isso nos orçamentos, é onde a gente tem que buscar fontes de recursos para isso, é onde talvez, pelo menos que a gente havia conversado junto ao prefeito, tudo isso, nós estávamos até contando com parte desse recurso do DME para ser utilizado em pavimentação, que seria uma das formas da gente conseguir adiantar essa defasagem que nós temos. Então, senhora presidente, em linhas gerais, as respostas a essas questões eu coloquei. Fico à disposição agora para outras perguntas. Obrigada, secretário. Eu vou abrir para o plenário, primeiro inscrito, Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, senhor secretário, eu vou tentar exercitar aqui um pouco da minha memória, que eu classifico como boa. O senhor falou aí que em 2 anos fez mais do que em 10, né? 10 anos, vamos colocar assim, teoricamente, administração. 2 anos do ex-prefeito Paulo Tadeu, 4 anos do Sebastião Navarro e mais 4 anos do Paulo César Silva. Eu lembro na administração do Paulo Tadeu, por exemplo, zona rural, Fazenda Santo Antônio, uma vez nós começamos lá um asfaltinho e tal, meia boca, e depois deu até muitas críticas, porque a intervenção começou num período de chuva, mas um asfalto de boa qualidade naquela região ali. Depois teve aqui o trevo aqui do Bianucci, né, que foi uma obra interessante. Na administração do Sebastião Navarro, logo após, a Avenida Alcoa, um asfalto de boa qualidade, mas já são alguns anos passados. Eu fico pensando, tem hora que seria da Zona Sul, de Poços de Caldas, se nós não tivéssemos a Avenida Alcoa concluída com a sua duplicação. Coronel Virgílio Silva, ela foi feita totalmente em sua extensão no período do Sebastião Navarro. A rua Pedro Barbosa também era uma rua caótica lá no bairro Dom Bosco. A gente mal conseguia andar naquela rua. Rua São José, da onde? Country Club. Avenida Antônio Toni, que era também um caos de grande movimento. Um trecho aqui, conforme o senhor falou, da Avenida João Pinheiro, no início aqui no sentido centro-bairro. A Rua Junqueiras não foi só asfalto, da melhor qualidade que está aqui até hoje. Houve também uma intervenção nas galerias, porque aqui quando chovia, perto da Matriz e tal, a Rua Assis também foi contemplada, foi uma obra de vulto. O vereador Lical estava aqui na Câmara nessa época, eu não, e hoje não acontece mais isso. A própria Trincheira, que é uma obra também que tem um asfalto, depois foi da mesma forma, deu alguns problemas e a empreiteira voltou a corrigir. Na administração do ex-prefeito Paulo César Silva, estou me lembrando assim, um trecho importante da Mansur Freire ali, perto do shopping, era o caos também. A entrada pelo Véu das Noivas era simplesmente intransitável. E aí fez até a João Pinheiro aqui perto, hoje tem o VN Supermercado. A Champanhar também teve intervenção. Agora, eu queria que o senhor me dissesse aonde foi feito um asfalto dessa qualidade nesses 2 anos, quase 2 anos e meio. Eu não tenho na minha memória. Eu vi uma lama asfáltica lá no Jardim Kennedy, senhor secretário,
que provocou uma grande reclamação dos moradores da péssima qualidade feita, infelizmente, por uma empresa que já foi motivo de questionamento aqui nessa casa, numa CPI, numa CEI, inclusive. Então, eu queria que o senhor pudesse dizer aonde foram feito lama asfáltica, que eu me lembro, Jardim Kennedy, Jardim Aeroporto, lama asfáltica. Talvez o senhor esteja incluído aí nessa quantidade, em 2 anos e pouco maior do que em 10 anos, e nesse período teve lama asfáltica, no período do ex-prefeito Paulo Tadeu também teve várias oportunidades, lama asfáltica, no governo do Sebastião Navarro, idem, conjunto habitacional, Jardim Kennedy, que a gente acompanhou, e vários outros pontos. Eu queria que o senhor não ficasse só apenas num quadro comparativo, assim, ó, foi feito em tal lugar. Se o senhor pudesse nos dizer, porque eu fiquei, confesso, né, espantado com essa afirmativa, né, de que foi feito mais volume, né, em 2 anos do que em 10. E eu citei aí algumas obras, a própria estrada da Mãe Rainha também, anteriormente, passou por algumas melhorias. A zona rural, e eu sempre comentei aqui, em público e particular também, que no governo do Paulo Tadeu foi feito um asfaltamento ligando ali até a ponte do João Nélio de boa qualidade, enquanto que às vezes o asfalto feito em administrações pelas quais nós estávamos no governo não era tão bom, mas o ex-prefeito Paulo César Silva fez um grande trecho também, ali da Meia-Lua até lá na Fazenda Curitiba, que tinha, enfim, nas proximidades da Fazenda Matão também, que ficou faltando um pequeno trecho, né? Então eu queria que Vossa Senhoria nos dissesse onde existe essa grande diferença, né, em locais, né, conforme eu acho que eu tenha citado aqui, talvez possa ter esquecido de algum outro trecho. O Paulo Tadeu tem a Pedro Galha, que foi um trecho, uma reivindicação enorme na época dos moradores, a ligação lá perto da PUC, né, aquela avenida que também era realmente um caos. Eu gostaria até de concluir e perguntar, esse tipo de asfalto tem ainda previsão de ser feito em algum local para que nós possamos atender aí aos anseios da nossa população, senhor secretário? O vereador Antônio Carlos, no início eu falei, talvez não tenha ficado claro para o vereador. Eu falei assim que esse levantamento que eu fiz lá na Secretaria de Obras, ele dizia o seguinte: nesse período de 10 anos, foram feitos 5 quilômetros de extensão da manutenção que envolvia subbase, base, esse pavimento. Eu não falei que foi nenhuma outra obra. Evidentemente que a Avenida Alcoa foi feito, evidentemente que manutenção de lama asfáltica foi feita em vários pontos da cidade. Eu estou me referindo, porque o que eu queria enfatizar aqui, talvez não tenha ficado claro isso, é que a manutenção que nós precisamos nas principais vias é aquela manutenção que vem desde baixo, que dê capacidade de suporte. E isso foi feito apenas 5 quilômetros com os dados que nós temos na Secretaria. Outras obras de lama asfáltica, eu sei que foi feito durante muitos anos como solução. Para a cidade, tudo era lama asfáltica, tanto é que isso deu origem até uma CEI aqui na Câmara, dessa mesma empresa que tem a solução para tudo é lama asfáltica. Agora, a lama asfáltica não é pecado usar, não é errado usar, se bem usado. Eu dou um outro exemplo também. Foi feita uma obra durante o governo, agora perdoa aí a falha minha nisso, porque na época eu não estava em Poços de Caldas, eu não sei se foi no governo do Paulo Coruminas ou se foi na época do Navarro. Foi feito a manutenção da estrada da Avenida Celanese, que é uma avenida importante de ligação para os caminhões. Nessa avenida, na época que foi feito, tem os dados na Secretaria, estava recomendado fazer a troca desde a subbase e da base dessa via. No entanto, foram feitas 2 camadas de lama asfáltica, que não é a solução. Foi um dinheirão gasto e não serviu para quase nada. Então, eu não digo que não foi feito. Foram feitas muitas obras, foi feita muita recomposição com lama asfáltica, não sei se a base era boa, se podia ou não podia, foi feito. Eu estou dizendo que aquilo que precisa ser feito, da deteriorização que existe na nossa malha, foi feito apenas 5 quilômetros em trechos que eu citei aqui, inclusive nesses trechos que eu citei, ele fala aqui,
da João Pinheiro, da Junqueiras, da Mucovita, vários outros trechos que realmente foram feitos. Eu não sei determinar precisamente quais. Então, é isso que eu me referi. Quando eu disse que nesses 3 anos nós fizemos 52 mil metros quadrados de lama asfáltica, isso nós fizemos. E essa lama asfáltica que eu me referi tem também um micropavimento que foi feito com o caminhão nosso da prefeitura, que ele é até mais fino que a lama asfáltica, porque em alguns locais o piso permitia isso. Absolutamente, eu não tentei comparar e não tentei dizer que nós fizemos muito mais que os outros, não foi essa a intenção. Eu apenas disse que essa manutenção foi feita apenas em 5 quilômetros. Só faltando os locais, né, onde que houve a aplicação de lama asfáltica. Eu me lembro do Kennedy, foi essa mesma empresa, nós questionamos aqui na Câmara, os moradores lá não aprovaram a intervenção, porque foi um serviço, infelizmente, não muito bem feito, mas tem que reconhecer, a atual administração teve problemas aqui na irradiação, né, nós estivemos lá, vários vereadores se manifestaram, na Remígio Prézia, enfim, isso aí, os problemas, nós vamos enfrentar muitos ainda. Mas eu queria que o senhor pudesse, nas suas anotações aí, qual o local onde, os locais, né, de lama asfáltica, ou então se a lama asfáltica nesse quantitativo aí está incluído também tapa-buraco. Talvez seja, né? Olha, o que nós fizemos de lama asfáltica nesse período, evidentemente que nós procuramos priorizar aqueles locais que estavam com urgência. Foi onde nós fizemos. Essa empresa que fez no Kennedy, fez em alguns outros locais, tem o contrato ainda vigorando conosco, ela não está executando nenhuma obra. Não que o contrato está suspenso, mas nós não demos ordem de serviço enquanto essas outras obras não fossem regularizadas, fossem feitas como deveria ser feita. Então, existem vários trechos que foi refeito, eles tiveram que refazer, e outros ainda precisam ser refeitos. Então, isso é que nós estamos fazendo. Por quê? Se nós fizermos, simplesmente como foi feito durante muitos anos, colocar lama asfáltica nas ruas, pintar de preto, botar sinalização em cima, fazer alguma coisa do tipo e falar que está novo, nós estamos gastando dinheiro de forma errada. Nós temos que fazer bem feito. Por isso, esse levantamento que nós estamos feito é que vai nortear o tipo de pavimento, o tipo de recomposição que nós vamos ter que fazer. Okay? Segundo inscrito, vereador Jonei. Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadora. Senhor secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu participei da CEI do asfalto na legislatura passada, a gente pegou algum foco de ideias que passou naquela época, de dados que passaram para nós. Por exemplo, Poços de Caldas, o nosso asfalto é comprometedor há anos, porque o nosso clima já é todos os intempéries num dia, esquenta, esfria, chove e o asfalto já não procede. Gostaria de saber do senhor o seguinte: a operação tapa-buraco, ela continua como vinha sendo feita, ela continua sendo assim? Porque antigamente até foi questionado aqui pelo nobre vereador Dr. Rogério a respeito do tapa-buraco, quer dizer, chegava lá, não fazia base, subbase, jogava a emulsão, jogava os pedregulhos ali e ponto. Quer dizer, isso daí é um jogo de dinheiro pelo rio e a gente, o consumidor, o município está pagando. Na sua visão, isso daí é um processo que ainda procede? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Qual a qualidade da lama asfáltica que o senhor acha que em Poços de Caldas? Tem dessas fissuras que tem? Se tivesse a fresagem, pudesse fazer, vai ficar mais caro, mais barato, não seria um serviço assim de alta qualidade para o resto da vida, como foi feito aqui na Rua Junqueira, na Rua Assis? Essa seria uma pergunta. A fiscalização dessas obras, desses serviços são feitos, quando tem firma particular, alguém da prefeitura acompanha a fiscalização, quando é feito pelo próprio funcionário da secretaria, ele sofre alguma fiscalização, alguma coisa? Porque a gente vê ali na Rua Paraíba, foi feito um asfalto ali, um remendo, vamos dizer assim, ficou assim, deixando a desejar, né, em frente, compreendida a Rua Rio Grande do Sul com a Rua Assis. Vou fazer a última pergunta, o senhor, é o seguinte:
Como a Secretaria prioriza as demandas nos bairros, nas vias públicas, como é o sistema que ela usa para ver onde que está, onde que não está, quem precisa, quem não precisa, porque a reclamação é demais e a gente fica aqui na Câmara tampando o sol com a peneira, vamos dizer assim. Muito obrigado, senhor. Bom, se eu falhar na resposta, você volta à pergunta lá, que foram 4 de uma vez. Bom, a primeira que você diz da questão da qualidade da lama asfáltica que está sendo feito, eu digo para você, ainda a máquina é a mesma, os equipamentos são os mesmos, as equipes são as mesmas e o método de trabalho são os mesmos que vinha sendo feito. Nós não tivemos como melhorar isso exatamente por falta de equipamentos. Nós temos muito poucos equipamentos. Então, o que a gente tem procurado fazer nas equipes que estão, inclusive na equipe que é terceirizada, quem controla a qualidade disso é o encarregado nosso. Evidentemente que tem um engenheiro coordenador que periodicamente vai e verifica também. Mas a operação tapa-buraco são essas equipes, às vezes 2 num bairro, 2 no outro, em outro bairro e tal, e eles correm isso aí para fazer. A gente sabe que a qualidade deixa realmente a desejar. Mas, para a gente melhorar isso, nós temos que ter equipamentos e pessoal melhor treinado. E pessoal que não trabalha só 6 horas. Porque é muito difícil você começar a fazer uma coisa, tem que ser para render a toque de caixa, que é ruim. Se for fazer devagar, não faz metade do que tem que ser feito. É onde eu disse que para uma secretaria operacional, essas condições são terríveis. Não ter equipamento, ter o horário muito reduzido, isso tudo prejudica. A gente sabe que tem que melhorar a qualidade. A gente tem procurado fazer alguma coisa para que isso melhore. Essa empresa contratada, por exemplo, quando se dá a ordem de serviço, é muito bem conversado. E é uma das poucas equipes, das 6, 2 que eu falei que tem a placa vibratória, ela é uma delas. Eles fazem o serviço bem feito, é bem controlado. Evidentemente que alguns locais, a equipe nossa, alguma coisa, não dá para estar toda hora em cima. Deixa a desejar, eu não digo que não. E isso aí a gente tem que tentar melhorar, mas nós vamos precisar de equipamentos. Nós precisamos, para cada equipe, essas placas, para cada equipe nós precisamos um caminhão próprio, para cada equipe dessa nós temos que ter o apoio, pelo menos, de uma máquina, um rolo pequeno, isso nós não temos. Então, enquanto a gente não conseguir isso, a gente tem que tentar melhorar, mas a diferença não vai ser muito grande do que vinha sendo feito. Não tem como. A outra... Desculpe. Tapa-buraco, que é feito, você continua ainda sendo aquela, vindo jogando só a emulsão, lá o caso, e não faz a base, a subbase? Não, nesse caso, base, subbase, no tapa-buraco, não adianta você fazer pelo seguinte, eu até ia trazer algumas fotos, alguma coisa para passar, para exemplificar melhor. Mas você pega, às vezes, alguma rua, ela é todinha malhada. Ela já recebeu tapa-buraco durante muito tempo, durante muitos anos. Hoje, se você tiver um buraco, você for recortar, você for fazer desde a base, você vai ficar muito tempo para fazer um buraco que do lado vai abrir outro, porque o pavimento já não suporta. Então, nesses trechos é que eu digo, ele tem que ser arrancado esse pavimento, tem que ser reciclado isso. Se a base é boa, aí sim, a gente faz uma nova pavimentação com lama ou micropavimento, alguma coisa que ela vai resistir. Agora, esse tapa-buraco, um do lado do outro, não tem como fazer isso. Então, o que é feito? É feita a limpeza do buraco, é feita o banho de ligação, preenchido com material CBUQ, e depois é compactado em buracos maiores com a placa vibradora, e outros não, é feito com um pouco mais, né, de massa, e o próprio trânsito é que faz aquela compactação. É dessa forma que é feito. Vereador Luiz Carlos. Ficaram 2 perguntas. Fresagem e a qualidade do asfalto está sendo feita em virtude ali da Rua Paraíba, como está a situação lá também? Essa fresagem para fazer, nós não temos equipamento para isso. A fresagem não é feita. Precisaria ter, é um dos equipamentos que nós precisaríamos ter, porque esse material que sai também, ele pode ser usado. É um material muito rico para fazer isso, mas nós não temos. Hoje nós estamos usando, num trecho que está sendo feito um trabalho na Morada dos Pássaros, com esse material, mas foi cedido pela empreiteira do DENIT, para ser feito ali um trecho disso aí. Nós não temos máquina para poder fazer isso. E essa qualidade, dependendo da rua que a gente está fazendo, a gente está procurando fazer, em alguns locais, a raspagem,
para a gente conseguir ter uma espessura um pouquinho melhor. Então você faz o que a gente chama na linguagem de pavimentação, faz os panos. Ao invés de você fazer só o tapa-buraco, você faz os panos maiores, que são áreas um pouquinho maiores e tal. Mas isso tudo depende da gente ter. Por exemplo, para fazer isso, nós precisamos ter disponível uma patrol, que é um dos equipamentos que está aqui que nós precisaríamos adquirir. Nós não temos uma patrol disponível para fazer isso. Então, a gente tem que fazer mesmo essa operação tapa-buraco padrão, vamos dizer assim. Tinha mais alguma coisa? Fala no microfone. Da Rua Paraíba, foi feito pelo DEMAI ou foi feito pela Prefeitura, aquela qualidade de feita entre a Rio Grande do Sul e a Rio de Janeiro e a CIS? A qualidade lá está meia exigente, né? Esse trecho que é feito, isso a gente tem procurado acompanhar. A gente tem procurado acompanhar. Nem sempre o resultado que a gente está tendo é satisfatório. Primeiro porque, às vezes, a empreiteira que está trabalhando, a gente precisa estar junto. Senão não sai bem. E outra, é uma questão mesmo que eu digo da própria fiscalização nossa, também está falhando. Agora, o que nós temos procurado fazer é mudar um pouco essa cultura de trabalho. É muito complicado você mudar uma coisa dessa de um dia para a noite. As equipes estão acostumadas, é isso que eu falei, nós temos equipes aí que estão trabalhando com isso há quantos anos? Tá? Vereador Luiz Carlos. Aldo, muito obrigado pela presença, senhor presidente. Eu vou fazer uma por uma para o senhor poder responder. Qual o orçamento que o senhor tem da Secretaria de Obra para a parte de pavimentação? Pavimentação, esse ano tem 6 milhões. Quanto? 6. 6 milhões? É. Só para pavimentações, para as coisas? É. Galeria, está tudo fora? Não, galeria está fora. É. Uma pergunta que eu sempre lutei e eu não consigo entender. Por que o senhor como secretário e outro secretário, nunca contratou uma empresa para fiscalizar? Concluindo uma palavra que o Antônio Carlos falou antes do senhor responder. A Avenida Alcoa foi contratada uma empresa que fiscalizou. Isso, acabou de falar que o asfalto ficou bom. Qual o motivo que a Prefeitura não contrata, faz um convênio com a PUC, que tem um laboratório de solo, um edifício igual a delas, outras faculdades também? Isso dá para o senhor me explicar o motivo, por gentileza? Olha, a gente sabe que é possível a gente ter convênio com essas universidades. Nós mesmos fizemos um convênio no início desse mandato com a Unifal, e eles acabaram fazendo um trabalho extraordinário para a gente, um estudo da macrodrenagem de Poços de Caldas, uma coisa que nunca teve. Nós procuramos cotar o preço com empresas privadas, isso ficaria em torno de 600 a 700 mil reais, um estudo desse. E a Unifal fez a troco de nós colocarmos alguns estagiários e construir um barracão de laboratório para eles. E fizeram um trabalho excelente. E o professor Éricles, lá da Unifal, eles estão também com o laboratório, montando o laboratório de solo. E nós estamos fazendo convênio, procurando fazer convênio com a PUC, tudo isso, porque uma coisa que nós não temos na Prefeitura e nem disponível é um laboratório de controle desse trabalho. O único laboratório que a gente tem, o DR, ele desmontou, eles não têm mais o laboratório aqui, né? E o único laboratório montado aqui é de uma empresa que presta serviço também para a Prefeitura. Quer dizer, a PUC não tem? A PUC tem. E a gente está tentando fazer o convênio com eles naquilo que ele pode nos atender. Por exemplo, estudos de sondagem de solo, uma série de coisas com a Unifal. A PUC, eu não sei os equipamentos, eu não sei te falar assim de cabeça. Mas nós estamos procurando convênio com as universidades, porque lá nós conseguimos aí um trabalho necessário, que nós não temos condição de montar o laboratório, e que vai fornecer os laudos e as coisas isentas para a gente, que é o que a gente quer. Então, nós estamos procurando isso aí, porque nós não temos esse tipo de fiscalização. E na questão que você falou de contratar a fiscalização, não sei se você estaria se referindo a uma empresa gerenciadora ou uma empresa fiscalizadora, nós não fizemos isso. Ainda não fizemos e não pensamos nesse tipo de coisa. Porque a gente vê os asfaltos que estão fazendo em Poços, pouco que foi feito, todos já acabaram, não é da sua época. Um exemplo, Antônio Amílio Rezende, onde o Antônio Carlos mora aí, recentemente foi feito e já acabou inteira.
Aí vou até parabenizar o senhor agora, antes de continuar, a respeito da rodovia da Cachoeirinha, que nós cobramos nessa casa muito, diversos vereadores. Uma empresa foi lá, tentou fazer, aí esse dia até eu liguei para o senhor, para saber se a prefeitura está pagando ou não. Aí ele falou, não, a empresa está, é o que nós cobramos para ser feito. Se todos fizessem dessa maneira, a malha viária de Poços não estaria da maneira que está. Por quê? Não tem fiscalização, verdade? Eu vou ser sincero para o senhor, não tem fiscalização. Um exemplo, nós estamos lá no Distrito Industrial. Não fizeram uma análise de solo, um local onde vai ter um tráfego muito pesado, o senhor sabe disso. Tem local ali que eles aterraram 4 vezes, já correu aquela turfa 4 vezes. E até hoje, a fiscalização é fiscal da prefeitura, que não tem equipamento nenhum para poder fiscalizar. O senhor concorda comigo? A fiscalização nossa carece de mais instrumentos para poder desenvolver bem o trabalho. Agora, com relação ao Distrito Industrial, nós temos ali, desenvolvido o projeto da pavimentação daqueles acessos. Através da concorrência, a empresa ganhou, ela está executando aquelas obras e tem apresentado, inclusive, os resultados de laboratório. Você vai dizer, o laboratório é deles. É onde eu digo, nós precisamos ter um laboratório, alguma coisa isento para a gente poder confrontar. Mas ele está sendo feito dentro das especificações. O trecho que você está se referindo que correu, é na onde tem aquela Avenida A, né, que foi feito. Ali é uma área alagadiça. Ali é um brejo muito grande, e você sabe que para você conseguir capacidade de suporte, você tem que fazer uma forração embaixo com pedra grande, com matacão. Já fizeram. E nós conseguimos, na época, aí, pedras, porque no porte que precisava, aqui próximo não tinha, nós conseguimos isso aí, inclusive da CBA. E foi colocada uma quantidade muito grande. Foi feito ali também o estaqueamento daquele trecho para evitar correr. O que se estava esperando para fazer a pavimentação final, que seria o destacamento foi feito ali com uma pá com a escavadeira hidráulica, destacamento de eucalipto. Isso, exatamente, que é o que foi feito naquele trecho. E a gente estava esperando para fazer a capa asfáltica final depois do período de chuva, para esperar ver se existe mais algum abatimento do aterro ou não, para depois fazer a pavimentação final. Por isso é que ficou ainda aquele trecho sem fazer. Então é bom a gente ouvir do senhor, vai estar gravado, que o asfalto está dentro das condições, aquele asfalto de lá. Sim. Então depois uma hora que a gente puder, a gente dá uma olhada lá, porque tem uns locais lá que eu acho que com pouco tempo ele... Vamos outra coisa também, vamos largar esse assunto. O senhor comentou a respeito de lama asfáltica. A prefeitura comprou recentemente, não é da sua época, no fim do mandato do Paulinho, se não me engano, comprou uma usina de lama asfáltica nova. Ela está na prefeitura ainda, não está? Aquele caminhão de micropavimento. De lama asfáltica. O micropavimento, porque ele faz a espessura de 1,5, está lá. E tem trabalhado em alguns pontos. Estão trabalhando. Tem. E outra coisa também, a gente está notando, não sei quem que vai fiscalizar essas obras da Gasmig, não sei se é a Secretaria de Obras, qual o setor que está fiscalizando essas obras. O senhor sabe quem que é, se é a prefeitura, quem que é? Olha, o que eu sei é que a Gasmig, antes dela abrir essas valas, ela tem que ter autorização da Secretaria de Planejamento, onde ela vai passar. Ela tem que comunicar isso à Secretaria da Defesa Social, para a questão do Demutran, questão de ver se está sinalizado, placa, etc. E a recomposição, eu acredito, na Secretaria de Obras não chegou nada disso. Eu acredito que deve a empreiteira deles dar o pavimento da forma como foi encontrado. Então, eu acho uma coisa, uma vergonha. Uma cidade igual Poços de Caldas, a recuperação que está fazendo. Eu mostrei por essa casa tão mal feito que foi feito. Isso daí é preocupante, a administração devia se preocupar, porque aí sobra tudo para a Secretaria de Obras e Viação. A pessoa me procurou e falou, Lical, como é que pode a prefeitura fazer isso? Eu falei, não é a Gasmig. Aí eu provei e nós vamos ver. Então, acho que cabe à administração se preocupar, porque dentro da cidade, quem manda na cidade é a administração. O senhor concorda? Eles tinham que cobrar da Gasmig para fazer uma obra
dentro das condições que acharam. Não melhor, mas pelo menos igual. Mas todas que quiser, eu quero ter a oportunidade, se eu quiser um dia, nós vamos junto, para ver o que foi mal feito, esses tapa-buraco foi mal feito. E outro assunto também, que é o último, o senhor, você é muito rápido. Hoje teve uma licitação, um pregão, não sei, na Secretaria de Obras e Viação para tapa-buraco, não teve? Teve. Colocaram nessas coisas, tem especificação? Tem. Tem. Então eu até gostaria de ver as especificações, porque eu acho o seguinte, se uma empresa pegou para fazer, vai cobrar, vai ter rolo para compactar? Porque os tapa-buraco que eles fazem, eu me desculpo, com todo respeito ao senhor, é uma vergonha, que eles vêm com a pá e jogam o material. Eu nunca vi, eu já andei em diversas cidades, eu nunca vi compactar com caminhão, o trânsito compactar. Primeiramente, suja os carros todos de piche. Então, se a prefeitura não tem, pelo menos esse tapa-buraco desse pregão tinha que ter uma exigência maior e uma fiscalização dentro das condições. Porque a pessoa pega, a prefeitura joga, depois não sabe se foi a prefeitura que fez, quem foi. Asfalto, quando for tapa-buraco maior, eu acho, não sou engenheiro, não sou nada, os maiores mandassem a empresa fazer um jeito que tem que ser feito. O senhor está sentindo, o senhor vê os tapa-buraco, aí fica asfalto tobogã, fica tudo desse jeito. Eu acho que se a gente puser fazer a empresa bater o rolo, pisoar com o rolo, eu acho que fica muito melhor. Outra coisa também, a última agora, de vez. Eu fui ver a cidade, não vou nem citar a cidade. Todos os pontos de ônibus, não sei se o senhor está ciente disso, todos os pontos de ônibus, onde a concessionária, no caso circular e Poste-Caldas, porque é onde que estraga mais o asfalto, pior ainda é onde que tem o tráfego direto do ônibus naqueles terminais. A prefeitura nunca tentou fazer um acordo junto com a empresa circular para ela, pelo menos, tentar recuperar os locais onde os ônibus estragam? O senhor não tem noção? Olha, eu não tenho conhecimento de ter sido feito alguma conversa, algum acordo desse com a circular ao longo do tempo. Isso aí é uma coisa que nesse levantamento que nós estamos fazendo, que a gente está priorizando as áreas do transporte do coletivo, principalmente pelo seguinte, se você pegar a cidade de São Paulo, todos os locais que tem os corredores de ônibus, tudo isso agora, o pavimento que eles estão fazendo, onde circula, concreto, é pavimento rígido, fora da faixa de circulação dos automóveis ali, que é flexível. Por quê? O peso é muito grande, é constante, um atrás do outro. Aqui não deixa de ser diferente, né? Nós temos ali uma linha de ônibus, as nossas ruas não são tão largas nos bairros, ele circula sempre por aquele ponto, encosta naquilo. Quer dizer, o pavimento ali, a base dele tem que ser resistente àquilo que eu disse no início, para o tráfego que ele vai ter em cima. Em muitos bairros aí não tem. Alguns foi feita a compactação, foi feito a lama asfáltica em cima. Não vai resistir nunca. Onde aparece borrachudo, aparece uma série de coisas. Isso aí não tenho conhecimento de ter sido feito alguma conversa com a empresa por conta disso. E concordo também numa coisa que eu volto a dizer da fiscalização. Nós temos, além da Gasmig, nós temos aqui também o DEMAI, que quando faz as obras dele, eles também têm que furar a rua, eles têm que quebrar, têm que fazer valeta, têm que fazer tudo isso. E existe as empreiteiras que fazem isso, e faz parte do contrato a recomposição das empreiteiras. Nessa licitação nossa de tapa-buraco, existe as obrigações que ele tem que fazer, assim como as outras empreiteiras, e concordo, é uma questão de fiscalização dos contratos. Esse contrato que nós estamos fazendo, dessa licitação hoje, vai ter a fiscalização exatamente para a gente evitar esses problemas que estavam tendo. E com relação ao DEMAI, eu digo que falta uma ação, isso do Executivo na Prefeitura, de coordenação das ações. Eu recordo, na década de 80, quando eu dirigi o DEMAI, nós tínhamos um problema com a Secretaria de Obras. Hoje a situação minha está invertida. E às vezes a gente ia fazer obra, a Secretaria de Obras falava, não, mas ali não pode porque eu vou fazer tal coisa. Ou eles faziam, a gente ia quebrando. Uma solução muito simples foi adotada, na época lá do DEMAI. O secretário de Obras era o Maneco Pereira, você lembra? Eu lembro. Eu falei, vamos juntar nossos engenheiros e cada um passa a sua programação para o outro, e nós fazemos em conjunto. Quando eles têm prioridade de uma coisa, o outro espera. Quando o outro tem, o outro espera. Você trabalha em conjunto uma vez só.
Então, falta uma coordenação dos bairros onde se trabalha o abastecimento de água, a própria Gasmig, que tinha que ser chamado para onde vai passar, como vai ser, tudo isso, formação coordenada, isso que precisa. E eu me lembro que, na época, a Secretaria de Planejamento se chamava Secretaria de Planejamento e Coordenação. Ela não tinha um nome tão grande como tem hoje, e falta ali, talvez, o nome Coordenação, que é onde coordenava a ação dessas outras secretarias todas. Concluindo o negócio que o João Ney comentou aqui, sobre a Rua Paraíba, que lá não foi feito pela Secretaria de Obras, não, foi feito pelo DEMAI, que eles fizeram a recuperação um domingo, e depois eles fizeram a recuperação do local, em frente aos irmãos Almeida. Ficou um absurdo. Um dos melhorzinhos asfalto que a gente de Poços de Caldas na Rua Paraíba. E hoje, não sei se chegou a passar lá, ficou isso aqui mais baixo do que a pavimento normal. Isso é verdade, existe, por exemplo, na Rua Gama Cruz, vocês se lembram quanto tempo ficou um problema na população, a Secretaria de Obras absorvia a pancada lá, no fim nós tivemos também que intervir. O vereador aqui, o Joaquim, várias vezes ele pediu para que a gente fizesse lama asfáltica, coisa assim, lá na Parque Pinheiros. Existe um trecho lá que está completamente deteriorado ainda, e lá é aquele pavimento briquete, onde passou a rede do DEMAI. Teria que recompor tudo aquilo, até para a gente ter o pavimento em condições, para poder fazer isso aí. Então, é o que eu digo, falta essa ação coordenada, realmente, isso, e uma fiscalização mais rígida em cima. Eu concordo e dou a mão palmatória nas coisas que você levantou de erros da Secretaria. A verdade acontece. Eu agradeço as palavras. Eu tive que falar, já perguntei, o senhor me respondeu. Muito obrigado pela sua presença, eu estou satisfeito pelo esclarecimento seu. Vereador Marcos Tadeu. Secretário, obrigado pelas suas explicações, né, pela sua vinda aqui. Eu vou ser bem breve. O senhor falou sobre o trânsito de caminhões pesados no centro da cidade, que eles acabam estragando mais as ruas daqui de Poços. Tem uma lei que proíbe a entrada de caminhões na cidade. Eu queria saber do senhor se não tem uma conversa entre o senhor e o secretário de Defesa Social para acabar com isso. Já foi feito isso já foi conversado várias vezes aqui na Câmara Municipal, já foi mandado ofício agora depois da municipalização do trânsito, para que o secretário fizesse cumprir a lei e evitasse o trânsito de caminhões no centro da cidade. O senhor não consegue conversar com o secretário para evitar isso? Porque, afinal, esse transtorno não é só para a população, é um transtorno para a sua secretaria e para o trabalho de vocês, que cada vez que o caminhão, essas carretas que passam, e não são poucas, não são muitas, durante todo o dia inteiro passando carretas, o senhor parar na frente da prefeitura, o senhor não para de contar quantas carretas que passam ali diariamente. O senhor não consegue conversar com o secretário para que ele faça-se cumprir a lei, agora que ele tem a Guarda Municipal com os agentes de trânsito, para evitar esse tipo de tráfego no centro da cidade, que ajudaria a população e ajudaria o senhor também? Olha, o vereador Sassal, o maior interessado nisso é a Secretaria de Obras, evidentemente. E existe um problema maior ainda. E, claro que os veículos pesados que transitam já com capacidade muito superior àquela que o pavimento aguenta, constante, deteriora demais. E a nossa preocupação é com essa conservação do pavimento. Mas preocupação maior nós temos ainda é com a condição das pontes que nós temos. Essas pontes, você sabe, ela tem o estaqueamento dela feito de eucalipto. Essas pontes, tem algumas que foram construídas há mais de 60 ou 70 anos, onde os veículos transportavam 7, 10, 15 toneladas. Hoje, esses mesmos caminhões passam nessas pontes, e nós sabemos já de alguma, houve já um pedido de informação da Câmara, eu não me lembro se foi do vereador, teve os pedidos para saber a condição das pontes aí. E nós precisamos fazer uma investigação com uma empresa especializada nisso para saber a saúde dessas pontes. Nós sabemos que, por exemplo, aquela ponte em frente à prefeitura, ela tem uma trinca. A gente não sabe até que ponto compromete. As pontes na Avenida João Pinheiro, todas passam as carretas que ocupam ela
toda a extensão? Sim. E param o trânsito nos 2 pontos da avenida? Exato. Diariamente? Exato. Isso aí, já tivemos essa preocupação, nós já externamos isso aí, a preocupação que possa ocorrer algum acidente, alguma coisa em função disso. Há pouco tempo, em Ribeirão Preto, numa ponte ali na avenida principal, na Francisco Junqueira, próximo onde tem a Citroën, sorte que na hora não estava passando nenhum ônibus, a ponte caiu. Foi um estrago medonho, foi uma coisa muito grande, caiu. Falta de manutenção, ou o tráfego pesar demais para a capacidade dela. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Eu tenho conversado sim com o coronel, parece que existe um problema, existia antes da fiscalização da entrada dos caminhões, né? Não sei se o município, confesso que eu não sei se o município teria condição legal de poder fazer isso, além de colocar as placas, se seria um trabalho da Polícia Militar, eu não sei como funciona isso aí, mas existe essa proibição e ela tem que ser cumprida, porque está colocando em risco não só o nosso pavimento, mas até a segurança das pessoas aí. Perfeitamente, vou voltar a conversar com ele e enfatizar isso. Obrigado, vai ser um bem que o senhor vai fazer, acho que para a tua secretaria, acho que para a população inteira, porque para a gente já tentou várias vezes e não, sem sucesso. Por último, esse agregado que é misturado ao asfalto na usina, ele pode ser utilizado também pneu? Você disse o quê? Desculpe. O senhor disse que quando vai fazer aquela massa asfáltica, usa-se acho que o piche, né? Eu não lembro os termos que o senhor usou. Isso. E depois tem um agregado que é misturado naquilo para fazer uma massa e fazer a pavimentação. Ele pode ser usado nesse agregado o pneu triturado? Pode. Existem estudos que dizem, principalmente em rodovias, para dar mais flexibilidade, uma série de coisas, eles usam pneu, ecologicamente, etc. Existem vários estudos, inclusive, seria interessante uma hora a gente até conversar sobre isso. No tempo que eu estive trabalhando na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos, na área da represa da Guarapiranga, a utilização nós chamamos do asfalto drenante. Esse asfalto drenante, ele é fantástico, porque ele absorve que nem um mata-borrão, evita aquaplanagem, evita coisa assim, e faz com que você não precise fazer redes de águas pluviais, principalmente nas áreas onde ele é aplicado. Isso seria ideal para Poços de Caldas, para os novos loteamentos, porque você evitaria de colocar a água que chove, quando chove, a água que escorre pela rua, que é impermeável, o asfalto, entra na Boca de Lobo, pega a galeria e chega lá no córrego com uma velocidade grande, dando inclusive enchentes. Nessa solução, o asfalto segura aquilo, leva para as laterais e cai em poços drenantes. E isso faz com que a água que cai, ela fique no local. Ela vai percolar por dentro da terra, como era o natural, durante horas, dias, até para chegar lá no córrego. É uma solução também, esse tipo de asfalto, ele é um pouco mais caro, mas compensa pela que você não faz de galeria. Existe esse asfalto com pneu, existe outros tipos de asfalto que pode ser usado com muito bons resultados. Agora, se a gente vê a nossa condição local, da nossa usina, que tem capacidade de produzir 40 toneladas hora, 320 toneladas dia, nós só conseguimos produzir 40, 50, quer dizer, para a gente ter uma tecnologia para isso aí, nós precisamos de muito mais coisa além desses equipamentos. Não tem dúvida que é uma solução que deve ser pensada. Mas com o equipamento que tem hoje, então não tem condição de usar. Nós não temos como, primeiro, você ter esse agregado de pneu, você ter o controle tecnológico disso. Nós não temos laboratório. Nós temos só as dosagens que nós fazemos, que é feita a dosagem da própria placa carregadeira, dentro dos silos. Nós não temos a cuidade para fazer uma mistura um pouco diferente disso. Ele vai um agregado fino também, existem alguns outros componentes. Assim, de momento, eu não sei te falar. Uma parceria com o Unifal, PUC. De repente pode ser. Desenvolver uma coisa dessa, aquilo que o outro vereador já falou também. A gente tem que procurar esses outros meios para ficar isento, não depender de empresas particulares para controlar e para fazer, e desenvolver esse tipo de coisa. Não tem dúvida nenhuma. O caminho é exatamente por aí. Tá certo. Obrigado, secretário. Vereador Rogério Andrade. Obrigado por ter vindo aqui.
É muito esclarecedor o que você está falando, para a gente que é leigo, está escutando algumas coisas assim que é interessante. Em relação ao tapa-buraco, é uma coisa que me preocupa. Morei em São Paulo muitos anos, a gente vê como que funciona os pisos com concreto para os ônibus, isso é uma coisa interessante. Posto Caldas está abandonado aí, eu acho que de quando tem asfalto aí de quando a gente era criança, né, Regina? Está lá e está até hoje aí. E o tapa-buraco tem acho que algumas regras, limpar, tirar a água do buraco, limpar ele e tal. E o que eu tenho visto, não é isso que está sendo feito. Pega a água, o buraco cheio de água, joga o asfalto lá dentro, está saindo até fumacinha. E deixa lá. Então eu acho que é alguma coisa que tinha que ser feita. Concordo com você que tem ruas aí que é um buraco atrás do outro, que você está tampando. O certo era tirar tudo e começar tudo de novo. E aí é dinheiro, é investimento e que precisa. O que me preocupa disso tudo é que eu já estou aqui na segunda legislatura, são 6 anos para 7 anos, e a história se repete a mesma. Todo mundo vem e fala, e o dinheiro, e é o dinheiro, e o dinheiro. Então eu acho que estava na hora de a gente ter um plano, você falou que você tem um plano, e deixar esse plano, e a gente falar assim, nós vamos fazer tanto por ano, quem sabe daqui 10 anos a gente vai ter isso recomposto. Porque ninguém vai conseguir, em nenhum mandato, fazer isso de uma vez. Não tem dinheiro para isso, mesmo que tivesse, vai ter que tirar dinheiro da saúde e educação para fazer isso. Então, não adianta a gente querer falar que nós vamos fazer e não vamos fazer. Eu acho que são 3, 4 mandatos para fazer, mas tem que ter um plano. Olha, direcionamento da coisa. Vamos começar com as estruturais primeiro, vamos começar com a João Pinheiro, vamos começar com ela, e aí começar a fazer. Se cada um vem e faz 1 quilômetro, daqui a pouco nós vamos ter uma área muito grande. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter um plano para fazer. Outra coisa que me preocupa, citando um exemplo, a João Pinheiro, quando foi refeita do lado da descida, foi feita uma camada asfáltica lá, tal. Aí o que aconteceu? Na drenagem, não sei como você chama, aquela partezinha que corre a água ali da coisa, ficou uma distância desse tamanho. O que aconteceu? O asfalto foi tudo com o peso dos ônibus, do caminhão, do carro, jogando para cima. Aqui no terminal de ônibus, a mesma coisa, foi feita uma capa e a lateral está lá. Ninguém foi lá e fez uma camada de cimento para tampar aquilo ali. Aí ia juntar água, entrando no asfalto. É o que você falou. Uma vez me falaram que o asfalto do Brasil é um problema sério, que eles fazem a drenagem meia corcova para jogar água para o lateral. E isso é um perigo, porque a água entra por baixo e estraga todo o asfalto. Aí você teria que ter as laterais muito bem feitas para drenar a água. Os outros tem países que é reto, com esse asfalto que puxa, que segura a água. Então, a gente tem que começar a pensar num pouquinho grande. Você vê, as Junqueiras aqui, que obra bem feita. Na época, acho que foi no começo da nossa primeira legislatura, né, Tiago? Começaram a mexer aqui. Eu falei, nossa, até que enfim estão fazendo uma coisa decente. Vieram, rasparam, tal, fizeram bonitinho, está aí, ó. Quantos anos? 8 anos, não tem um buraco aqui. Não valeu esse investimento? Valeu. Se a gente tivesse feito todos os investimentos desse jeito, nós estaríamos hoje com a João Pinheiro arrumada, estaria com tudo isso. Agora, uma cidade que está querendo e precisa, e não adianta a gente querer fugir disso, a única saída que nós temos de sobrevivência financeira, de futuro, é o turismo de Posto Caldas. Porque indústria, nós estamos aqui com o Alcoa acabando, o sindicato vem aqui e fala, então, hoje, o país do jeito que está, com a queda que nós estamos tendo, o que a gente tem que trazer é o turista. É viável um turista entrar em Posto Caldas, entrando pelo marco divisório e achar que está numa cidade turística? Isso me decepciona. Domingo desci até Águas da Prata, de moto, vim, voltei triste. Águas da Prata está melhor que Posto Caldas. Chama mais a cidade turística Águas da Prata do que Posto Caldas. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar no futuro de Posto Caldas. Posto Caldas hoje, nós estamos aqui com 180 mil habitantes, queremos chegar a 300 mil, que é uma Ribeirão Preto, 500 mil, mas como? Sem planejamento, sem nada, e está aqui, eu estou falando isso, é trânsito que não funciona, é o asfalto que não vai, e um joga a culpa para o outro, Então, eu acho que está na hora de ter uma reunião e de tentar começar a acertar isso. O que te afeta? É o ônibus que está carregando muito peso?
olha, vamos lá ver, esse bairro aqui só pode andar... Dá um minutinho, já, por favor, celular. Nesse bairro só pode andar micro-ônibus, não pode pôr um ônibus pesado. Olha, caminhão não pode ter uma empresa transportadora na João Pinheiro. Aquilo ali é uma coisa inviável, tem que cortar o alvará de funcionamento, tem que chegar lá proibir, meu amigo, você não pode passar as carretas aqui não. É o que o Sansão falou, uma carreta daquela ali vem, corta o trânsito todinho, entra numa ponte daquela lá, na hora que cair a ponte, quem que é culpado? É o poder público, que vai ter que sair correndo, construindo uma ponte, e se tiver dano. Então, eu acho que é uma coisa que me preocupa, é a gente deixar isso ir passando, e vai passando, e todo mundo vem aqui e fala, o outro secretário que vem aqui falou assim, eu sei que estou fazendo errado, tapa-buraco, e vou continuar fazendo errado. Eu ainda falei para ele assim, eu espero que eu, dentro da minha profissão, nunca vou poder fazer isso, eu quero fazer o certo do jeito que eu posso fazer, na hora que eu tenho que fazer. Então, eu acho assim, é uma angústia que eu tenho de ver. São Paulo passou por muito disso e começaram a mexer. E vai, lógico que o orçamento de São Paulo é muito maior que Poços, tal, mas foram fazendo, tiveram um projeto e foram se organizando. Eu acho que Poços de Caldas está precisando disso, Roldo. Eu acho que você tem uma visão boa, que você conhece as coisas macro, você já trabalhou em um lugar muito maior. Então nós precisamos começar a conversar e ver como que a gente pode fazer, como que trabalhar. O tapa-buraco do DEMAI, a empresa que vem fazer, joga ali, e eu não sou engenheiro, sou médico, mas eu sei que se eu fizer um buraco na minha casa e deixar lá, dali 2 dias esse buraco vai afundar. Não adianta eu querer fazer cimento em cima, que eu tenho que esperar a compactação, ter tudo isso e tal. Eles não, jogam asfalto lá e deixam e vão embora. Aqui na Junqueiras foi feito assim, na Rio Grande do Sul foi feito assim, aonde vai? E aí o pepino sobe para quem? Secretaria de Obras. Todo mundo metendo pau. Então, não é nem questionamento, é assim, esse projeto tem que ser levado, tem que ser feito, vamos fazer um plano de ação. Esse dinheiro que você precisa, infelizmente você não vai receber isso em 1 ano, em 2 anos, isso aí é 10 anos para chegar um dinheiro desse, e a gente tentar começar a resolver algumas coisas aqui em Poços de Caldas. Eu acho que a gente tem que ver as linhas estruturais, João Pinheiro, Francisco Salles. Me preocupa Francisco Salles, aqueles tubos ármicos ali, na hora que afundar aquilo ali, eu fico vendo, quem viveu ali sabe como que é, na hora que aquilo ali afundar, vai ter prédio que vai vir para o chão. E ninguém faz nada, está todo mundo embaixo da terra, deixa lá. Ali na policlínica, quando tem uma enchente, enche a policlínica de água, e aí? Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar e começar a ver. Espero, te chamei, mais para ver essa angústia que todo mundo aqui, a gente comenta todas as reuniões, reclamação do asfalto. Eu acho que o asfalto é a capa do problema nosso. Eu acho que o problema não é o asfalto, é o que você falou, a drenagem dos morros todinho, constrói uma casa lá no alto do morro, aquela água desce, vai tudo para o vale, que é aqui embaixo. Então, nós temos que trabalhar, é o macro, é o negócio todo aqui, então tem tudo isso para ser feito. Os loteamentos, concordo com você, plenamente, tem loteamento que não tem condição de morar, de ter coisa, mas está lá. Então, obrigado pela tua presença, foi esclarecedor isso, e pensa nisso que eu estou falando. Eu acho que tem que ter uma reunião de secretariado com o prefeito e falar assim, vamos traçar um plano de todo mundo trabalhar junto, porque realmente daqui 10 anos nós vamos estar falando a mesma língua, do mesmo jeito, e o asfalto cada vez pior. E não é um problema do asfalto, é o que você falou, a base, a subbase, mas nós temos o crescimento de Poços de Caldas. Se você subir no Cristo Redentor hoje, quem lembra lá de trás e vê hoje, Poços de Caldas cada vez maior, e tudo vem para o vale. E as nossas ruas estruturais estão aonde? No vale. Isso, às vezes a gente fala assim, quem teve a visão lá atrás de construir Poços de Caldas foi inteligente, ruas largas e tal, mas de repente a posição das ruas largas não eram as adequadas, esqueceram de ver que os morros iam crescer e as águas iam descer. Então isso é uma coisa que me preocupa, e a gente ter isso no futuro, problemas muito sérios, a impermeabilização cada vez maior. Quem vai alagar vai ser o centro da cidade. Daqui a pouco nós vamos ter enchente no Palace, nas ruas aqui, que isso me preocupa. Obrigado por ter vindo aqui, tá, Walter? Okay. Só para finalizar... Ok, fique à vontade, secretário. Me permitir, eu só gostaria de... Eu acho que foi muito importante essa sua fala, porque
eu vejo também como o maior potencial de Poços de Caldas, turismo. Eu fiquei afastado 15 anos da cidade. Quando eu retornei para trabalhar nessa administração, eu me assustei com as condições que eu encontrei aqui. Numa das primeiras reuniões com o prefeito, levei a minha preocupação e eu disse para ele o seguinte: o grande problema de Poços de Caldas que tem que ser pensado a curto, médio prazo e longo prazo é aquilo que afeta diretamente a Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras, nós construímos o BS, fazemos escola, fazemos creche, fazemos tudo isso aí, mas isso é muito fácil, isso é acessório nosso, porque o recurso é da educação, a definição é da educação, nós simplesmente fiscalizamos a empresa que faz a obra. A função primordial da Secretaria de Obras mesmo é a infraestrutura, é pavimentação e drenagem, que são os dois problemas sérios que nós temos aqui, muito sérios. E uma cidade turística, você bem falou, eu acho que Poços de Caldas, eu digo o seguinte sempre: se você vai numa cidade como Jaguariúna, é uma cidadezinha bonitinha tal, mas não tem nada. O pessoal lá construiu uma arena de música country que leva milhares de pessoas para lá, uma atividade fantástica. Você vai ali perto de Ribeirão Preto e Olímpia, criaram lá um parque de água, tobogã, não sei o quê, não existe vaga em hotel nem nada. Foi criada uma coisa para levar gente. Agora você vê Poços de Caldas, só pelo clima, isso aqui já é uma instância climática. Muita gente vem aqui por causa do clima. Ele tem uma topografia belíssima, um traçado que poucas cidades têm. E tem uma coisa que nenhuma cidade pode competir com Poços de Caldas, que são as águas termais. Então ela reúne uma série de coisas para tornar essa aqui na cidade mais importante de turismo do Brasil. Agora, nós temos que ter essa cidade apresentável. E para consertar isso, nós não podemos deixar ela se deteriorar. Existe um ponto, eu tenho às vezes discutido, conversado principalmente com a vereadora Regina Sioff e alguns outros vereadores aqui, da questão da mudança que tem que ser feita aqui, que está no momento certo e está na nossa mão. Existe uma revisão do plano diretor para ser feito. O plano diretor é a peça mais importante que vai ter aqui para Poços de Caldas. Por quê? Quem manda na cidade não é o prefeito, não são os vereadores, é quem mora na cidade. Quem manda na cidade é quem mora na cidade. E o plano diretor, quando ele for feito, é preciso, se hoje nós fizéssemos uma audiência pública para discutir o plano diretor e participasse 30 mil pessoas, nós teríamos 30 mil propostas. Cada um tem uma ideia de como vai ser a cidade. Então, isso precisa ser ordenado de uma forma técnica primeiro. Vamos ver as áreas que podem ser ocupadas, as áreas que não podem ser ocupadas, onde tem que desestimular a ocupação, onde vai dar enchente, todos os problemas que tem, para a gente saber quais são as áreas disponíveis para ocupação. Aí sim, vamos chamar a população para ela dizer o que quer que faça lá. Eu quero um conjunto habitacional, eu quero uma indústria, eu quero isso, eu quero aquilo. A população é que tem que definir. E a vocação histórica de Poços de Caldas é o turismo. Então, está mais do que na hora de que esse plano diretor leve em consideração esses problemas. Veja só, a questão de planejamento, muito bem falado. Quando foi aventada a possibilidade de ter recursos para fazer a Avenida João Pinheiro, agora, a preocupação maior que eu tive lá na Secretaria não era a questão da pavimentação da João Pinheiro, como ela ia ficar. É saber se não teria necessidade de alargar aquele canal. E eu não sabia como, porque se a gente pegar fotos de Poços de Caldas de 1915, 1912, por aí, alagava toda essa região. Depois que veio o Saturnino de Brito, décadas, não tivemos mais enchente. Começamos a ter de novo. Nós começamos a ocupar a montante, começamos a impermeabilizar isso lá para cima. Então, minha preocupação era falar, quanto de água vai passar aqui? Eu procurei esse dado, não existia. Foi onde eu procurei a Unifal. Eles fizeram esse estudo e acabou tranquilizando. A calha é suficiente para vazão até o ano 2050, ele comporta a vazão com essa calha, desde que se faça algumas obras a montante, algum represamento a montante. Com isso, tranquilizou, falou, bom, então vamos trabalhar na avenida, ver o que vai fazer, imobiliário, faz isso, faz aquilo, você tem como trabalhar. Agora, são essas as coisas, então você tem que pensar um pouquinho mais para frente para tomar as decisões agora. E eu acho que a hora é agora, eu acho que foi muito oportuno isso, e essa questão do plano diretor tem que ser pensado
bem sério, porque é uma responsabilidade muito grande, que dentro de 10 ou 15 anos, na próxima revisão, a cidade pode estar bem melhor, ou então está deteriorando de vez. Eu concordo também plenamente. Eu não sei se tem mais alguma pergunta? Desculpe, secretário. Temos uma pergunta, temos a participação do vereador Paulo Tadeu. Queria primeiro agradecer aqui a sempre gentil intervenção dos meus colegas aqui, que costumam lembrar algumas das nossas atividades como prefeito, e hoje quero agradecer a intervenção do Antônio Carlos. Eu queria fazer aqui alguns comentários para depois fazer uma pergunta. A primeira delas, que é uma preocupação recorrente aqui do vereador Sansão, que é a questão dos caminhões pesados que cortam o centro da cidade. Quer dizer, além da questão do asfalto propriamente dito, nós temos um outro problema que já se observa. Nós temos algumas áreas em ruas de grande fluxo de veículos, em que você pode observar, pelo olfato, a degradação das redes de esgoto. Quer dizer, na medida que o caminhão pesado passa com frequência, e nós temos, às vezes a gente vê caminhão caçamba aí de 30 mil quilos aí no centro da cidade, você tem impactos importantíssimos, né, sobre a rede de esgoto. Então, já é possível observar a contaminação de rede pluvial com rede de esgoto em vários pontos da cidade, né, especialmente nesses onde o fluxo de veículos é maior. A outra questão, que eu não poderia deixar de fazer um comentário, quando o vereador Rogério Andrade faz uma referência a Águas da Prata, infelizmente para nós, né, nós é que financiamos toda aquela pujança de Águas da Prata, porque não existe um pedágio mais covarde e mais pusilânime do que esse de Águas da Prata, que é um caça-níquel contra Poços de Caldas. É um caça-níquel das nossas transportadoras, dos ônibus, dos nossos atacadistas e dos visitantes a Poços. E todas os principais benefícios com o valor de outorga daquele pedágio é feito no trecho que vai de Águas da Prata a São João da Boa Vista. Nós financiamos um novo polo de desenvolvimento entre Águas da Prata e São João da Boa Vista com o pedágio de Águas da Prata. E como o pedágio tem ISS recolhido na Águas da Prata, a população de Águas da Prata penhoradamente agradece a existência de Poços de Caldas. Eu queria fazer um comentário. Eu até achei que o vereador Rogério, que já mencionou aqui, outros vereadores já mencionaram também, ele ia fazer essa referência. Nós temos alguns locais em Poços, algumas avenidas, em que o asfalto foi sendo colocado, camadas de asfalto, e hoje as bocas de lobo chegam a estar 12, 15 centímetros abaixo do nível do asfalto. Na João Pinheiro isso é muito visível, e eu imagino que deva ocorrer alguns acidentes ali de entortar roda, porque as faixas são estreitas, né? As faixas da João Pinheiro são estreitas. Quando você tem 3 veículos ali, você está muito encostado no meio-fio e não tem como desviar daqueles buracos. É possível fazer algo para amenizar aquilo? Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou fazer todas, porque aí você já responde todas. A segunda pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nós notamos que em muitas ruas de Poços de Caldas, a degradação da pavimentação tem a ver com as sucessivas e inúmeras intervenções do DEMAI. Então, não é razoável que as intervenções do DEMAI, tendo um impacto tão significativo sobre aquela via específica, ele seja obrigado a corrigir apenas o trecho em que ele corta. Porque nós sabemos que a degradação ela se dá também em função dos cortes.
Então você tem uma avenida que já teve uma pavimentação razoável, e você tem lá um trecho de 200, 300 metros com 20 intervenções do DEMAI, daquelas manchas todas, aquelas, quando não é lombada, é valeta, né, porque não fica igual mesmo, e não me parece razoável que, sendo o DEMAI do município, ele fique responsável apenas pela correção desses pontos de intervenção. Eu acho que quando houver, a gente poderia até ver se seria necessário discutir isso em lei, mas eu acho que o bom senso indica que a recuperação deveria ser mais ampla nos locais onde essas sucessivas intervenções acabam por comprometer todo o trajeto, todo o trecho. Me parece que seria mais razoável. E a segunda, eu acho que eu já tive a oportunidade de perguntar isso, e eu vou insistir, né, porque acho que nós, às vezes nós demoramos para perceber algumas mudanças nos métodos de gestão pública e no alcance da gestão pública. A dinâmica das transformações, a dinâmica das mudanças é muito grande, e nós precisamos estar atentos a isso. Na medida em que em que o país, com todas as suas dificuldades e problemas, consegue avançar significativamente na área de educação, nós vamos passar a viver um processo em que algum tipo de mão de obra vai ficar indisponível. Nós não teremos gente mais para trabalhar em serviços mais pesados. Isso pode acontecer em 5 anos, em 10, em 8 ou em 15, mas vai acontecer. Isso vai acontecer. Então nós vamos viver um fenômeno ou outro, ou o fenômeno da automação, ou o fenômeno da imigração, receber mão de obra de outros países. Então, me parece que seria razoável que a gente passasse a adotar em algumas áreas outros tipos de estratégias, né? Se nós temos aqui uma usina que tem capacidade de 40 toneladas por hora, nós não vamos usar isso. Ela é superdimensionada para daqui 15, 20 anos. E nós precisamos licitar para fazer compra dos componentes da mistura do asfalto. Nós temos uma série de dificuldades. Então eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é a dificuldade, ou eventualmente o obstáculo legal, para que o município adotasse uma estratégia nova e fizesse uma adesão às atas de licitação do DR? Usar os consórcios que o DR usa aqui na região para fazer um trabalho que nós temos cada vez mais dificuldade para fazer. E a usina pode entrar nesse processo, a usina fica disponível, vocês produzem para vocês e disponibilizam tanto para nós, né? Nós vamos conseguir produzir as 40 toneladas por hora, né? Utilizar o equipamento e quem sabe ficar aí com 80 toneladas por dia, se for necessário. Então, qual é a dificuldade ou um eventual obstáculo legal para que a gente não faça uma adesão à ata do DR, que eu quero dizer, já disse isso aqui outras vezes, que é perfeita. O sistema hoje de conserva do DR é exemplar. Na questão da... Desculpa, vereador, quando eu falo hoje é de algum tempo, não é hoje porque mudou o governo, não, já é de algum tempo. Na questão da usina, da capacidade de produção, nós já estamos avançando no sentido de fazer adesão à ata. Nós pensamos inicialmente do DENIT, tem a ata DR, em realmente fazer esse tipo de coisa, porque lá você tem tudo aquilo que você precisa, a forma como deve ser feito, e é muito mais ágil. A questão da usina também, ela ser utilizada até para empresas trabalharem, por exemplo, a PAV 10,
ela é contratada do DENIT para fazer o trecho, ela montou uma usina ali próximo de onde tem a Polícia Rodoviária Federal. Poderia estar usando a capacidade da nossa usina. O município está se beneficiando disso. Isso são coisas que nós estamos ali dentro da Secretaria buscando esses caminhos, inclusive já fizemos alguns contatos para ver a questão da adesão com o DR, exatamente para a gente conseguir agilizar isso que nós temos na mão, poder utilizar. Se nós formos esperar comprar todos os equipamentos, tudo isso que a gente precisa, realmente vai levar muito tempo. Nós não temos condição de fazer isso. Então, nós estamos avançando também nesse sentido. E é uma saída que eu acho que deve funcionar aqui, porque outros locais estão fazendo isso e têm dado resultados excelentes. A questão do DEMAI. Bom, lá na Secretaria de Obras eu posso dizer que eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o DEMAI, quando ele faz uma obra dessa, que danificou o pavimento, ele deveria fazer pelo menos o trecho todo do quarteirão, a recomposição daquilo. A gente ter pelo menos aquela parte toda onde ele trabalhou, de forma coisa. Eu concordo com isso também. Eu acho que tem que ser feita aí uma gestão junto ao DEMAI para que isso venha a acontecer. Através de convênio, a gente fornece asfalto, ele faz a coisa toda, enfim, uma forma de que seja feito isso, porque quando se faz a recomposição só daquele trecho, existe defeito e fica. Então tem que ser feito uma coisa total. É perfeito, eu acho que a gente deve avançar também nessa direção. E você perguntou da João Pinheiro. Ah, sim. Do desnível das bocas de lobo. Existe, se a gente pegar, por exemplo, a Marechal, nós fizemos aí levantamento há pouco tempo da Marechal, existe ali até 14 centímetros de sucessivas camadas que foram sendo feitas de asfalto. E lá embaixo é que está o piso original, que era de paralelepípedo. Lá na João Pinheiro também tem várias coisas dessas. O que nós vamos fazer aí, acredito que num prazo relativamente curto ainda este ano, é a repavimentação ali da João Pinheiro. Quer dizer, ela tem que ser feito todo um trabalho ali de regularização e novo pavimento em cima daquilo. Mesmo porque algumas obras vão acontecer lá em função até do DME, de outros, que aí a gente já iria fazer tudo isso. A condição de ter as 3 pistas, aí eu acho que carece, Poste Caldas há muito tempo está carecendo de ter um estudo de engenharia de tráfego bem feito. Nós não temos. Apesar de todas as soluções que têm acontecido, pessoas abnegadas, com boa intenção, têm trabalhado na questão do trânsito, mas nós não temos uma solução técnica mesmo como deveria ter. Eu acho que uma das coisas que a cidade está carecendo é de fazer um estudo mesmo, origem, destino, fluxo, densidade, uma série de coisas aí, e se propor uma movimentação até diferente. Eu não sei se a Avenida João Pinheiro, com 2 pistas ou 3 pistas, o que seria melhor. Às vezes 2 pistas podem funcionar tão bem quanto, com velocidades diferentes, locais para estacionar, quer dizer, precisaria um estudo mesmo de massa, um estudo bem feito. Uma das coisas que também eu acho que poderia ser visto é a questão na Avenida João Pinheiro, que era uma das principais de movimentação, a gente tem uma diminuição do fluxo de veículos e de velocidade por causa das tradicionais charretes nossas que circulam por lá. É uma coisa que eu acho que deveria ser pensado também. Bom, Aldo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem conhecimento que na legislatura passada foi realizada uma CEI do asfalto. A minha pergunta é no seguinte sentido: se você tomou conhecimento do relatório para que aquilo que nós detectamos, inclusive com uma empresa especializada que nos auxiliou no sentido de caminhar com o processo da CEI aqui na Câmara, se você tomou conhecimento desse relatório, já leu esse relatório, para que aquilo que nós detectamos, né, que foi detectado pela CEI, não continue a acontecer. Porque, senão, além do aspecto legal, né, da CEI, existe o aspecto, realmente, do Legislativo estar colaborando, no sentido que coisas que acontecem, fatos que acontecem até errados, não aconteçam mais. Né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, porque o restante pessoal, todos os vereadores já abordaram, se você tomou conhecimento, leu e se abortou, vamos dizer assim, coisas erradas que aconteciam de forma errada,
para que a gente possa melhorar na qualidade em relação ao asfalto em Poços de Caldas, nesse sentido do que a CEI já levantou. A minha pergunta é essa. Embora aquele relatório seja bastante grande, bastante extenso, eu acho que foi um trabalho de fôlego mesmo que foi feito aqui, nós lemos sim. Vamos verificar quais eram os pontos principais daquilo, quais eram as ocorrências, até para nortear todo o planejamento que a gente vai fazer para frente. A gente foi mais do que comentado aqui, dito a necessidade nossa de fazer um trabalho bem feito, dentro daquilo que é necessário, para que a gente não desperdice dinheiro. Então, nós precisamos fazer toda a composição de asfalto, onde precisa ser feito base e base, locais que não, lama asfáltica, outros locais micropavimento, enfim, uma solução adequada para cada trecho. E para que isso aconteça, nós temos visto, dentro daquele relatório ali, todas as coisas que foram feitas, um exemplo também que eu citei da Avenida Celanese, coisas que não deveriam ter sido feitas. Não tem dúvida que aquilo lá serve como um norteador para as ações nossas. Nós temos lido, não vou dizer que eu sei ele de cor, da frente para trás nem nada, porque ele é bastante extenso, mas nós estamos procurando ver aquilo que realmente afeta diretamente o nosso dia a dia, em primeiro lugar, para que a gente possa ir corrigindo. E servir realmente como norteador para esse planejamento que nós vamos fazer. É um trabalho que foi muito bem feito e ele é bastante esclarecedor mesmo. Eu acho isso importante, aproveitar o que foi feito, né? Eu acho que é aproveitar esse trabalho que a Câmara faz, né? Inclusive nos pedidos de informação, sempre às vezes fazem os pedidos não no sentido de retaliação, mas no sentido de estar alertando e também de colaborar com o Executivo, né? Demais, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, parabéns pela sinceridade e pela sua exposição, né? E estamos aí à disposição, tá bom, Aldo? E eu espero que você sempre receba a Câmara Municipal lá na sua secretaria, as indicações, né, possíveis e também as respostas aos pedidos de informação, que sempre que venha com bastante respeito para essa casa. Tá? Muito obrigada. Ok, eu que agradeço essa oportunidade, em primeiro lugar, de ver tantos amigos e conhecidos aí de longa data. Eu acho que essa inquisição que foi feita é pertinente, é muito importante, no sentido de fiscalizar aquilo que o Executivo está fazendo. Nos colocamos sempre à disposição dos vereadores todos lá na Secretaria, e aquilo que a gente puder fazer em conjunto, colaborar, e aquilo que a gente necessitar do apoio do Legislativo também, a gente poder contar com isso, que eu tenho certeza que vai acontecer. Agradeço muito essa oportunidade mesmo e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Fique à vontade, secretário.